Oi. Antes do vídeo começar, só um aviso rápido. Eu tô um pouco rouco hoje, então minha voz vai soar meio diferente. Acabei pegando uma gripezinha ali, mas tá suave. Bora logo pro vídeo. Você está sendo lido o tempo todo ao usar um celular, computador ou qualquer dispositivo eletrônico. Você estará sempre vendo informações sem nem precisar pensar em como. Sites coletam seus dados e localização para melhorar suas buscas, ou às vezes coletam até o que você pesquisa na internet para poder aprimorar o algoritmo de anúncios. Agora, falando sobre coletar dados, existe um lugar na internet onde tudo que já foi dito, pensado ou escrito já está registrado. Isso não é uma metáfora, nem uma creepypasta. Esse lugar, ele realmente existe. Ele é acessível, gratuito e talvez o mais bizarro é que ninguém sabe direito o que fazer com ele. Milhões de pessoas já acessaram esse site, a maioria por curiosidade, algumas por obsessão e outras nunca mais voltaram a ser as mesmas. Entraram num vazio existencial. Mas por quê? A premissa é até que bem simples. Em algum lugar ali, no meio dessa imensa biblioteca virtual, existe um livro que contém o seu nome, sua data de nascimento, o momento exato que você vai de base, isso mesmo, e até frases que você ainda vai pensar amanhã. É como se tudo que já foi e tudo que ainda será já tivesse escrito, só esperando ser encontrado. Mas antes de entrar nesse labirinto sem saída, você precisa entender de onde que isso veio, porque essa história começa muito antes da internet, muito antes de você e talvez até muito antes do tempo. Essa história começa com um conto que virou realidade. Em 1941, o escritor argentino Jorge Luis Borges publicou um conto chamado A Biblioteca de Babel. No texto, ele descreve um universo composto inteiramente por uma biblioteca infinita, corredores que se estendem para sempre, salas hexagonais, todas preenchidas por livros de 410 páginas, com combinações infinitas e aleatórias de letras, vírgulas e pontos. A ideia, ela era tão absurda e ao mesmo tempo tão assustadoramente lógica que se você tiver livros com todas as combinações possíveis, então, inevitavelmente, todas as verdades e todas as mentiras estarão ali, misturadas, perdidas no meio de tudo. Um livro com a cura do câncer, um com a data do fim do mundo, outro com uma confissão que você nunca pretendia fazer e um manual detalhado da sua vida, do nascimento até a morte. Mas também haveria bilhões de livros completamente inúteis, só letras embaralhadas sem sentido. Mas na época isso parecia apenas uma reflexão filosófica, um exercício da nossa imaginação. Só que alguém resolveu transformar isso em código e lançar na internet. Em 2015, um programador chamado Jonathan Basile, ele criou o site libraryofbabel.info, que é um projeto ambicioso de tentar reproduzir digitalmente a lógica da biblioteca de Borges. Ao entrar, você acessa livros gerados automaticamente, com todas as possíveis combinações de caracteres. São bilhões de páginas, todas acessíveis. O site simula o caos infinito da biblioteca original, mas com uma interface que deixa tudo um pouco mais organizado. Cada livro tem um título, página e seção. Mas aqui que entra o detalhe mais insano. Você pode digitar qualquer frase no campo de busca e o site encontra exatamente onde essa frase está. Qualquer frase que você quiser, é sério. Seu nome completo, uma senha, um segredo, um pressentimento, uma ameaça, um pensamento que você nunca disse a ninguém. Essa frase vai estar lá, escondida entre outras letras aleatórias.
Não porque alguém a escreveu, mas porque todas as frases possíveis, elas já estão ali, antes mesmo de você digitar. Essa biblioteca não gera texto sob demanda. Ela simplesmente mostra onde, entre os bilhões de livros, a combinação que você digitou existe. Você não cria nada ali, você só encontra. E isso muda tudo, toda a nossa percepção. Sabendo de tudo isso, logo começaram os relatos. Usuários que passaram horas, dias, semanas presos naquela biblioteca. Alguns diziam ter encontrado números de documentos de pessoas conhecidas. Outros, frases que pareciam ser confissões de crimes, de segredos familiares que nunca foram revelados. Um dos relatos mais estranhos foi o de um homem que digitou o nome da filha e encontrou uma sequência que dizia: ela morrerá dormindo, no dia 28 de setembro, aos 12 anos. Ele ficou tão obcecado com essa informação que passou meses tentando achar contradições na biblioteca. Mas tudo o que encontrava eram outras versões do mesmo destino, só que escritas de formas diferentes. Ele desapareceu da internet meses depois. Ninguém sabe se aquilo era ficção ou se ele realmente acreditou que o site previu a morte da filha. Outros usuários relatam que quanto mais tempo passam lá, mais estranho o site se comporta. Alguns dizem que ele responde, que certas frases se repetem, que existem padrões ocultos, que não é apenas aleatoriedade, mas algo mais. E talvez o mais bizarro, existem relatos de pessoas que encontraram textos com datas futuras e descrições precisas de eventos que ainda não ocorreram. Coincidência? Ou a biblioteca sabe mais do que deveria? O criador do site diz que tudo ali é somente matemática, que o sistema apenas localiza combinações já calculadas, que nada é mágico ou existencial. Mas talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. Não precisa ser mágico para ser aterrorizante. O fato de frases perfeitamente específicas já estarem registradas num sistema que ninguém controla já é o suficiente para deixar qualquer mente paranoica. A Biblioteca de Babel não revela o futuro, mas ela contém todos os futuros possíveis. Você pode nunca encontrar o livro que fala da sua vida, mas ele existe. Ele estará lá, em alguma estante virtual, esperando que alguém um dia o abra. E a pergunta que fica é: você é corajoso o suficiente para querer acessar? O link vai estar no comentário fixado, quem tiver essa curiosidade. Se tudo que a humanidade fez ou fará já está escrito, então talvez a gente só esteja seguindo um roteiro. Nesse exato momento, enquanto você escuta isso, alguém, em algum lugar da biblioteca, está lendo exatamente essa frase que eu estou dizendo. Talvez até você mesmo. Basta pesquisar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser me ajudar, deixe seu like. E comenta embaixo o que você achou do vídeo. Valeu.